is where we fight! Ho! This is where they die! Ho! Ho! And these shields, boys! Ho! 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 Há pessoas que dizem, não, mas o cristão não pode ser revoltado. Mas veja bem, amigo, há dois tipos de revolta. A revolta onde a pessoa chuta o pau da barraca, se volta contra Deus, se volta contra a família e aceita que é um derrotado, que nasceu para sofrer, que não tem jeito. E também a revolta daquela pessoa que para, analisa a situação e vê que a vida dela não está de acordo com o tamanho do Deus que ela serve. Ou seja, a primeira revolta te para, te detém. E a segunda revolta, ela te empurra, ela faz você ir adiante. Então as pessoas falam, vocês estão loucos de ser revoltados. Ora, não estaria mais louco aquele que fala que serve um Deus grande e tem vida em desgraça, em fracasso? This is where we fight! Talvez você diga, mas eu quero mudar de vida. Aliás, eu estou frequentando a igreja. Mas veja bem, frequentar a igreja ou apenas querer mudar de vida não vai mudar a situação. Para você fazer parte desse exército, você precisa ser um revoltado. Da mesma forma que o Senhor escolheu 300 homens revoltados para ir com Gideão, da mesma forma ele faz hoje. Ou seja, Deus prefere trabalhar com um exército pequeno, porém cheios de revoltados e focados naquilo que querem, do que um grande exército cheio de pessoas distraídas. And these shields, boys! Ho! Só pode ir para a guerra aqueles que são enfocados naquilo que querem. Ou seja, Deus não queria na guerra aqueles que estavam distraídos com a mente em outro lugar. Ele faz uma seleção. Em Deuteronômio capítulo 20 diz, quando sairdes para a guerra contra vossos inimigos, se virdes cavalos, carros e um povo mais numeroso que vós, não tenhais temor deles, porque está convosco o Senhor vosso Deus, o qual vos tirou da terra do Egito. Aqui os cavalos representam a força, poder do adversário. Os carros, recursos, atividades. Maior número, problema grande demais, aparentemente invencível. E o que diz o Senhor? Ele diz, não temas. E a partir do versículo 5, começa a falar das restrições daqueles que podem ou não podem ir para a batalha. Ou seja, nem todos podem fazer parte do exército de Deus. Há os escolhidos. Vamos acompanhar. E no versículo 5 ele diz, os oficiais falarão ao povo, quem edificou casa nova e não estreou, vá e torne-se para a sua casa, não se permita morrer na batalha e outro homem a estreia. Um homem que edifica a casa e não a estreou, aqui é a vida espiritual. Ou seja, talvez você até mudou de religião, ou até mesmo de igreja, mas você não mudou de estilo de vida, você continua no pecado. Ou seja, o Espírito Santo não está dentro dessa casa, não está dentro de você, você não nasceu de Deus. Se você é uma dessas pessoas, então você desiste, não pode fazer parte desse exército. Por quê? Porque você não pode servir a Deus e a sua carne ao mesmo tempo. Você não pode sacrificar e continuar no pecado. Você não pode seguir a dois senhores. Então, se você não toma uma atitude de andar nos caminhos de Deus e se consertar, então já era, nada vai acontecer. Você pode até conquistar alguma coisinha, mas e daí? Os filhos do diabo também conquistam e estão com a vida destruída, porque lá na frente eles perdem tudo. Então concluímos que os que continuam no pecado, servindo a carne, eles estão fora do exército dos revoltados de Deus. Vamos ver quem mais não pode fazer parte desta guerra. No versículo 6 diz, quem plantou vinha e não desfrutou dela, vá e torne-se para a sua casa, não se permita morrer na batalha e outro desfrute dela. Ou seja, o homem que plantou a vinha e não logrou o lucro dela, aqui está querendo se referir à vida financeira. São os medrosos para sacrificar, de colocar tudo no altar. E sacrificar aquele dinheiro que talvez guardava para comprar uma casa, um carro ou as reservas que tem. Os que querem ter lucro do que tem e não sacrificam para Deus. Então esses também estão fora do exército dos revoltados de Deus. Vamos ver quem mais não pode fazer parte dessa guerra. No versículo 7 diz, quem desposou uma mulher e não a recebeu, vá e torne-se para a sua casa, não se permita morrer na batalha e outro homem a receba. Ou seja, o homem que desposou uma mulher e não a recebeu. Aqui fala da família. Quando sua família é prioridade na sua vida, vem em primeiro lugar antes de Deus.
Se isso acontece com você, então você é uma pessoa que se preocupa muito do que eles vão pensar, do que obedecer a Deus. Você não pode ir para a batalha se você está preocupado no que seu pai ou sua mãe vai pensar, se sua esposa vai gostar ou não do seu sacrifício. Aqueles que não sacrificam com medo do marido, esposa não gostar, não aprovar. Ou seja, você não pode ir para a guerra se você está com a sua mente em outro lugar, se a sua mente está preocupada nas pessoas. Os que se preocupam com a aprovação do homem não podem estar no exército dos revoltados de Deus. E o próximo grupo que não pode fazer parte desta guerra, fala no versículo 8. Os oficiais dirão ao povo: quem é homem medroso e pusilânime, vá e torne-se para sua casa e não derreta o coração de seus irmãos como seu coração. Medrosos e tímidos são os emotivos, os duvidosos. Fé e medo não andam juntos. Se você é medroso, então desiste. Você não vai chegar a nenhum lugar, porque o medo paralisa a fé e te faz regredir. Os medrosos e os emotivos estão fora do exército dos revoltados de Deus. E no versículo 9, Deus fala de um ponto muito importante. Ele fala do capitão, do líder. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então os capitães do exército tomarão a dianteira do povo. Ou seja, aqui ele está falando do líder, aquele que vai na frente. Muitos não conquistam porque não obedecem, querem fazer do jeito deles. Ou seja, o pastor ou o bispo passa a direção, mas a pessoa questiona e faz a fogueira da maneira dela. Não vê que Deus colocou um líder. Veja, amigo, não importa o quão bons sejam os soldados, eles precisam de um líder. Os capitães vão na frente. Nós temos o nosso líder, Deus ungiu o bispo, ele deu a direção a ele. Se você não sabe ser obediente à autoridade, então você também não pode fazer parte do exército dos revoltados de Deus. E eu te pergunto, você está entre os escolhidos de Deus para poder fazer parte desse exército? Tem certeza? Amigo, não se preocupe do que as outras pessoas vão dizer, se os seus outros amigos de outra igreja vão dizer. Fica na sua fé, não dá caso não. Até porque esse tipo de pessoa não se convence pelo nosso falar, mas eles vão se convencer quando eles verem a sua vida transformada. Aí eles vão buscar saber que tipo de revolta e que tipo de atitude eles têm que tomar para a vida deles coincidir de acordo com o tamanho do Deus que eles servem. Que Deus os abençoe e vamos lá. This is where they